Olá! Você sabe quais são as tendências, quais são os impactos na comunicação quando se trata do trabalho home office? Qual é a sua opinião sobre a produtividade, sobre a eficiência do trabalho remoto? Quais são os principais desafios? A estrutura? A ferramenta? Processos? Conexão com as pessoas ou a comunicação? Bem, eu sou Érica Reis e o nosso tema hoje é sobre as tendências e os impactos na comunicação no modelo de trabalho home office. Mas antes, eu peço que você se inscreva no nosso canal que fala sobre liderança, gestão de pessoas, desenvolvimento humano e treinamento. Assista os nossos conteúdos, compartilhe com seus amigos, curta e deixa lá seus comentários e sugestões, ok? Você já parou para pensar o quanto nós temos ajustado o nosso comportamento frente às mudanças que a tecnologia vem imprimindo no mundo? Também como a forma de trabalhar? Já parou para pensar o quanto que a gente tem mudado, as nossas atitudes em relação a isso? As tecnologias como a internet, o wireless, a VPN, rede nuvem, enfim, ferramentas de compartilhamento, ferramentas de gestão de projetos, vídeos, conferências e os equipamentos como os portáteis, notebook, tablet, smartphone. Já parou para refletir o quanto que essa tecnologia nos der uma possibilidade de incrível mobilidade? Temos o ônus e temos o bônus, é óbvio. Para participar de uma reunião, você não precisa mais estar presente fisicamente. Para você se conectar, não precisa necessariamente estar no escritório, para você ter interação com as pessoas. Isso depende mais do juízo que nós temos sobre o nosso próprio comportamento e das pessoas em relação ao trabalho remoto, ao trabalho à distância. E é esse juízo que dita se nós aderimos ou se resistimos ao formato do trabalho, que cada vez mais será assim, a partir de qualquer lugar. Naturalmente, não é 100%, óbvio, né? Existem atividades que e continuará sendo necessário estar presente. Por exemplo, uma linha de produção, lojas físicas, transporte, agricultura, uma boa parte da área da saúde. Bom, são áreas que dependem do trabalho presencial do homem, mas atividades com natureza mais estratégica, de processos, projetos, suporte, parte da área comercial e vendas, atendimento, são áreas que sim, possibilitam o trabalho de qualquer lugar, né? O nosso objetivo hoje é mostrar o quanto, graças à tecnologia, hoje é possível que as empresas ofereçam aos profissionais a liberdade de trabalhar assim, de qualquer lugar. De casa, no café, nesses escritórios co-work, né? E até mesmo na praia. É um sonho, né? Claro que tudo isso de uma maneira organizada para garantir o quê? A produtividade ao invés da mesma ser prejudicada. Você já parou para analisar que nós podemos escolher o nosso local de trabalho? Já passou pela tua cabeça? A nova tendência de trabalho remoto, que as empresas que são mais arrojadas já admitem em suas estruturas, é chamada de Anywhere Office, ou seja, um upgrade do home office. Exemplo disso são novas profissões como influencers, blogueiros, especialistas, consultores, terapeutas e até professores. Toda essa nova geração e novas profissões, e outras nem tanto assim, já utilizam e exibem, obviamente, em a possibilidade, e exibem com orgulho essa liberdade. Hoje também, olha, nós não vamos falar de algo acidental ou emergencial que foi imposto, nesse período que estamos vivendo. Eu também não quero te convencer sobre esses novos caminhos. Não quero fazer apologia ao trabalho presencial, porque sim, ele funciona. Mas também o trabalho remoto funciona e a gente só precisa ter mecanismos para que isso aconteça. Bom, mas eu quero trazer aqui informações de que, como as novas gerações, por já terem nascido com total acesso à tecnologia, vão nos imprimir ritmo e mudanças significativas. A ideia aqui é falar de tendências do rumo onde as relações de trabalho caminham, trazer os recursos e facilidades que a tecnologia nos permite. Falar sobre os desafios de mudança de mentalidade e comportamental. Trazer alguns exemplos de empresas que, ao aderirem ao trabalho remoto e as ações que elas adotaram para fazer com que os funcionários se sentissem mais próximos e mais engajados do que
da cultura da empresa. Esse é o grande desafio do trabalho com esse caráter remoto. Bom, foi-se o tempo com que as pessoas trabalhavam agrupadas, ou que as lideranças trabalhavam a portas fechadas. As paredes elas caíram como uma maneira simbólica de derrubar as reservas ou mesmo aquela falta de transparência que tanto incomodava aos trabalhadores. Em um mundo sem fronteiras, com tudo sendo compartilhado de maneira imediata, é necessário e até urgente um movimento para se repensar as estratégias e a maneira como nós operacionalizamos, ou seja, pensando em novas práticas. Quando estamos distantes fisicamente, vale lembrar que o padrão do trabalho por muito tempo foi sim a concentração num local físico. Isso era o normal. Esse movimento voltado para as tendências que se apresentam é tão relevante que, segundo pesquisas do site FlexJobs, 76% dos trabalhadores americanos eles preferem executar suas tarefas fora do escritório. Um outro dado mostra que 82% desses entrevistados dizem que seriam mais leais à empresa se eles trabalhassem oferecendo o benefício de um programa de trabalho remoto. Trabalhar de home office é um modo de confiar que as pessoas estão sim engajadas e que elas estão realizando o seu trabalho independente do local ou do horário. Sem contar que ainda evita aquele estresse diário, sabe, causado pelos deslocamentos, principalmente nos grandes centros. 53% dos profissionais que estão trabalhando em casa listam o tempo como o tempo ganho e a redução do deslocamento como principal benefício do home office, e isso é um dado brasileiro. E relacionado à redução de deslocamento e confiança, uma pesquisa feita pela SurePayroll aponta que 86% dos trabalhadores dizem atingir o máximo de suas produtividades quando trabalham sozinhos. E outros 2/3 dos gestores garantem que seus liderados que estão remotos aumentaram a sua produtividade. Ou seja, gente, as pessoas querem cada vez mais liberdade e eles buscam no trabalho flexibilidade do local, do horário e da forma de trabalhar. E para isso, não comprometer o resultado, precisa ser o quê? Bem combinado. Manter a comunicação de via dupla, além de fomentar a cultura da empresa. Todos nós sabemos que as lideranças são as peças fundamentais para fazer com que as mudanças sejam sucesso, para garantir o sucesso das mudanças em qualquer empresa. E se tratando de disruptura de novos formatos, é nessa hora que o líder vai precisar assumir uma comunicação transparente, voltada para engajar e motivar os nossos profissionais, os seus profissionais. Bom, o modelo de trabalho à distância, ele tem lá suas vantagens, isso todo mundo sabe, Érica, mas também existem os desafios. E aí, como é que a gente faz? Sim, vocês têm toda a razão em ter essa dúvida. Mas fica aí comigo que eu vou abordar sobre esses desafios agora. O desafio é repensar o nosso comportamento diante dessas mudanças, diante dos nossos liderados. E a pergunta é, sua mentalidade é de julgar ou de aprender? De monitorar ou de contribuir com foco no resultado? Na era da tecnologia e da comunicação, o aprendizado ele é constante para o quê? Para garantir boas estratégias diante dos objetivos, e não dá para fazer sozinho. E é a comunicação e os desdobramentos dessa competência, como o alinhamento entre as partes, é que vão trazer os melhores resultados, ou seja, transparência e uma comunicação muito eficiente. A liderança precisa refletir a cultura da empresa, os objetivos, bem como os seus planos e estratégias por meio de novos canais de comunicação, além de uma conduta de abertura e transparência, tão necessárias para se ter sucesso nos dias atuais. A gente precisa pensar novos planos, a gente precisa testar, acompanhar, avaliar e manter ou mesmo mudar a forma de se comunicar, se ela for precisa. Compreender que é muito importante compreender que o processo de aprendizagem no mundo de mudanças frequentes, será contínuo e necessário. Ao invés de supor que as pessoas saibam o que paira em nossas cabeças, nós vamos precisar transpor as nossas barreiras de comunicação e dizer para elas o que é que nós queremos. E também que não temos todas as respostas, mas que nós podemos construir junto todos um novo processo.
Quando estamos no escritório, por exemplo, nós respiramos a cultura da empresa em todas as partes, ou dentro da área que trabalhamos ou fora dela. E os líderes, muitas vezes, não são treinados para levar a comunicação da cultura da empresa a cabo. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos pensar no trabalho das agências de comunicação. Para fazer uma proposta de campanha publicitária, a agência ela precisa de dados. Então, o que ela pede? Ela pede um briefing, ela pede reuniões com os envolvidos, ela estuda sobre a história da empresa, sobre a sua missão, né, o motivo de existir da empresa, a visão, onde que ela quer chegar, a médio e longo prazo. Ela pesquisa sobre os valores também, né, com base em quais pilares que a empresa orienta e conduz os seus negócios. Também faz pesquisa, né, de mercado e por aí vai. Por quê, gente? Para conhecer o perfil da empresa, os seus objetivos, o que é valorizado na empresa, o que é punido, quem são os concorrentes, né, quem são os clientes e a qual necessidade os produtos ou serviços daquela empresa atende e o público-alvo. E é em cima desses dados que as agências, né, que as equipes das agências trabalham as suas propostas para fazer um trabalho que comunique e envolva o público, ou seja, que seja direcionado e efetivo ao público-alvo. São esses elementos que farão a comunicação ser eficiente e obter sucesso, ou ser um total fiasco. Nessa analogia, o que eu quero mostrar é que, independente se o trabalho for presencial ou remoto, é fundamental, primeiro, se contar histórias, contextualizar a sua equipe de informações que são pertinentes à cultura da empresa e não só aquele dia a dia. Fazer combinados com as pessoas da sua equipe e das áreas, né, correlatas de apoio ou pessoas envolvidas para atingir as metas. Mas quando se trata de trabalho remoto, é imprescindível. A dedicação e a atenção elas devem ser redobradas. Você não vai estar de corpo presente e os seus liderados também não vão estar imersos, respirando a cultura da empresa. Então você vai precisar efetivamente se fazer presente, ainda que você esteja remoto. Sim, é mais desafiador do que nós podemos imaginar, mas é simples se você fizer um alinhamento geral com tudo isso. Eu não estou dizendo que é fácil, mas são atitudes simples que você toma para conduzir a sua equipe ao sucesso dos resultados. E a sua equipe depende da sua boa liderança. No trabalho remoto, nós não temos como justificar o absenteísmo, sabe? A participação sem participar são as nossas entregas e resultados que vão mostrar se estamos realmente cumprindo as nossas atribuições. E o papel da liderança é de engajar as pessoas no processo de mudança, no clima da organização, nos objetivos, nas metas, nos prazos, com transparência e comprometimento. Certo, Érica, a importância eu já estou entendendo, mas como eu faço isso? Quais são os canais que eu deveria ou eu devo utilizar? Vamos lá, toda liderança deve orientar suas atividades em alguns pilares, independente se físico ou remoto. E o primeiro é orientar a sua equipe aos objetivos. E eles precisam ser claros. Como assim, Érica? Bom, nesse caso, manter a equipe participando do todo, fazer com que eles saibam e sintam que são parte de algo maior que apenas sua atividade. Sabe, dar significado para as atividades que eles realizam? Precisa ser objetivos claros. O segundo pilar é o planejamento. Sabe quando você está aprendendo um jogo novo? Ou vai montar um móvel, ou instalar um eletrodoméstico? Ou ainda, quando você comprou um novo aparelho eletrônico? Tem lá um manual com instruções, não tem? Ou alguém vai te ensinar o jogo, as regras do jogo, ou os recursos. Bom, o planejamento no trabalho é como fazer. É o plano, a tática de jogo. A partir de agora, é importante incentivar a interação na intranet, por exemplo, ou nas redes sociais da empresa, uma vez que os canais já estão lá, esperando para serem acessados. Qualquer novidade de recurso que a empresa ofereça, só vai ter sucesso, líder, se você trabalhar num movimento para conduzir a sua equipe, né, as pessoas da sua equipe, para essa mudança. O terceiro pilar são os processos. Bom, processos nesse caso é como que organizar as informações de um modo sistemático, sabe? Informações que estejam disponíveis, atualizadas e de fácil acesso, onde todo mundo saiba aonde encontrar.
A quarta são as ferramentas, que seriam os canais que eu posso e eu devo utilizar. Bom, o quinto pilar é muitíssimo importante, que é o que a gente está falando, que é a comunicação. É garantir que essas informações elas sejam compartilhadas com todos de um modo formal e eficiente, além de promover adesão através de ações que fomente essa interação. O quinto é de treinar e acompanhar. Então você vai medir como que está o entendimento da equipe, conversar com as pessoas, saber se elas aprovam, se acham efetivo. E finalmente o quinto, manter ou alterar. Funciona? Precisa ajustar? Ou alterar tudo? E quem que é que vai fazer? O adendo sobre os canais de comunicação que eu quero chamar a atenção é o uso do WhatsApp. Ou outro meio de mensagem instantânea. É polêmico, mas a gente tem que falar aqui no canal. Reflita comigo. As mensagens que você envia são realmente imediatas quando você usa o WhatsApp? Mensagens assim, elas costumam mais atrapalhar o alinhamento e a motivação dos profissionais do que ajudar. Olha o que uma empresa especializada diz a respeito. A mensagem por WhatsApp dá aquela sensação de imediatismo e sensação de atraso. Deixa as pessoas ansiosas, os assuntos ficam ali misturados na conversa, informações truncadas, desorganizada, que acaba dificultando o acesso no futuro, não permite o histórico, sabe, como o e-mail, por exemplo. Respostas superficiais, interrupções constantes, então interferem na produtividade e pressão para responder o quanto antes. Esse é o prejuízo do WhatsApp. Vamos a alguns dados do que as empresas ao redor do mundo estão trabalhando para melhorar a comunicação com seus funcionários. Uma pesquisa da ABERJ de 2019, com profissionais da área de comunicação, mostrou que o e-mail é o principal meio de comunicação interna das empresas, né? Então, 24% das empresas responderam que o e-mail é o principal. 36% das grandes organizações, elas estão planejando começar a utilizar apps, né, para dispositivos móveis na comunicação interna. E 19% já planeja intensificar o uso desses apps para dispositivos móveis, segundo o levantamento da Social Base. Já dados do Facebook apontam que mais de 30 mil organizações usam o Workplace ao redor do mundo e 85% das empresas citadas na Fortune 500 usam o Yammer, segundo a Microsoft. O que esses dados mostram? Que as empresas estão voltadas para oferecer canais de comunicação, como as redes sociais, que sejam práticos, mas que sejam propriedade da organização para não misturar com o privado das pessoas, sabe? Nos últimos dias eu li uma matéria sobre uma campanha promovida pela área de comunicação da empresa Mercedes-Benz que eu achei muito interessante. Eles tinham como finalidade aumentar o engajamento dos colaboradores nos eventos que eles faziam. E o Instagram passou a fazer parte do dia a dia dos colaboradores brasileiros da Mercedes-Benz. Antes de migrar, eles substituíram a revistinha, que era tradicional, impressa, e a empresa já usava há mais de 20 anos pela rede social. E a gerente de comunicação corporativa do Brasil, ela conta que as edições não conseguiam acompanhar a velocidade das notícias, uma vez que a gente tem cada vez mais as informações de modo rápido chegando, né? E o custo também da impressão era bastante alto. Então, antes do Instagram, eles migraram para uma comunicação de interação dos funcionários, que é interno, chamada Social Intranet. Mas o que aconteceu? Eles perceberam que poderiam ampliar essa comunicação aos familiares e aos fãs da marca, e eles elegeram então o Instagram como canal oficial. Isso supriu a necessidade de comunicar com os colaboradores e os consumidores das marcas. Vamos lembrar que os consumidores estão cada vez mais interessados sobre o dia a dia que as empresas têm das marcas que eles consomem, né? Não foi uma tarefa fácil, não. A empresa tem mais de 10 mil colaboradores aqui. Mas a verdade é que muitos já compartilhavam notícias pela rede e eles queriam o quê? Compartilhar experiências, inovação, enfim, sugestões. Bom, além disso, a alta liderança já também utilizavam o Instagram como um meio de comunicação com os colaboradores. Então, a gerente, ela comenta que a transparência é fundamental. Ela recomenda que os objetivos sejam bem declarados. Ou seja, a gente deve manter o colaborador informado sobre o que acontece na empresa e fazer com que ele sinta orgulho do lugar onde trabalha, do lugar onde ele participa.
Quando os funcionários podem interagir, gente, fica muito mais fácil promover o engajamento e aumentar o senso de pertencimento. Eu não só recebo informação, mas eu interajo com ela. Bom, eu sei que você pode trabalhar numa estrutura onde canais como esse não são utilizados. Mas eu contei esse case para que você compreenda a importância da transparência e a abertura para que as pessoas expressem suas ideias, além de não misturar o que é pessoal do profissional, né? Isso é bem importante. Você vai me dizer assim, Érica, antes eu conseguia acompanhar as atividades de perto, agora é mais complicado verificar a interação. A realidade é que em casa cada um trabalha em seu próprio ritmo. Como é que eu faço para não enlouquecer e para manter a motivação da equipe lá em cima? Olha, essa é uma ótima questão e eu diria que é para todos nós, sem exceção. E a resposta é: se organize e estruture os processos dos quais você se utiliza. Substitui o modelo que fazia presencial com tudo o que a tecnologia nos permite hoje. Quem que já imaginou um happy hour, por exemplo, um almoço por videoconferência? Né? Unir os amigos aí. Quem tem menos de 30 anos imaginava estudar numa plataforma, via plataforma? Ou mesmo fazer uma terapia, aulas de dança, yoga, ginástica, cursos, né, pela internet? Não. Eu imagino que todos, sem exceção, fizemos isso, ou alguma dessas coisas, ou tudo disso, no último ano de modo digital. Tudo que você tem na rede ou na nuvem só precisa estar organizado para que as pessoas busquem as informações. Precisa ser organizado para ser buscável e precisa ser atualizado. Para a interação de toda a equipe, existem ferramentas de gestão de projetos que podem facilmente promover esse envolvimento de todos. E a gente pode citar alguns como a Trello, Monday, Microsoft Project, Wrike, Asana, entre outros, que são muitos por aí. As reuniões, elas continuam sendo realizadas. Aquele treinamento que você fazia e chamava pessoas de outras áreas, podem e devem ser realizados através de plataforma para fomentar o vínculo e mostrar que a empresa se importa com cada um dos funcionários. É substituir o presencial pela videoconferência. Por exemplo, celebrações de resultados, eles devem continuar acontecendo e sendo organizados, né, porque a gente sabe que se a liderança organizar, esse movimento vai acontecer. Faça tudo para garantir a comunicação, como se você estivesse presente. A chave para que essas ações tenham sucesso dependerá sempre de um líder que quer fazer a diferença. Uma vez que muitas atividades de trabalho hoje podem ser substituídos por máquinas, softwares e inteligência artificial, o tal do diferencial intangível, que mais tem que ver com comportamento, vai ser muito mais um processo de reinvenção e aprendizagem contínuas. Não se esconda frente às dificuldades. Liderar num cenário de mudanças, como o atual, dá trabalho mesmo, gente. As pessoas que serão necessárias são as que se preocupam e buscam soluções no aqui e agora, com as ferramentas e processos que possuem. A consultora especialista em liderança e autora do livro O Futuro do Trabalho, escrito em 2020, no ano passado, diz que nessa era ser criativo implica identificar problemas e para isso é preciso primeiro ter empatia, saber identificar problemas e se identificar um problema automaticamente pensar numa solução. Seja empático. Precisamos cada vez mais colocar os sapatos do outro para conhecer as dificuldades que cada um enfrenta. Ninguém cria nada realmente bom considerando apenas as próprias necessidades. Seja colaborativo. As mudanças têm nos imposto caminhar para a colaboração entre todos. Para ser rápido e eficiente, nós precisamos contar com vários braços remando. Como última dica, seja consciente. A tecnologia é o grande motor da mudança quando falamos sobre o futuro do trabalho. E aí o impacto dessa pandemia foi muito grande e nos mostrou isso. Mais de 49% dos brasileiros desejavam trabalhar nesse modelo remoto antes da crise sanitária. E a pandemia, ela realmente derrubou esse paradigma de trabalho presencial. Bem, estou chegando no final. Eu espero que você utilize esse conteúdo para refletir sobre as tendências e impactos da comunicação no trabalho remoto
e já tome algumas ações aí para estar presente, ainda que distante fisicamente, e obter o melhor engajamento e os melhores resultados do trabalho com a sua equipe. Nesse canal a gente fala sobre liderança e como é possível ser mais eficiente de um jeito que você aproveite ao máximo a sua atividade. Se você chegou até aqui, eu peço que você curta o conteúdo, se inscreva em nosso canal e acione o sininho para receber notificações, além de fazer compartilhações. Eu também quero saber a sua opinião. Então deixa aqui embaixo, nos comentários, sugestões de temas que você queira também que seja trazido aqui para a gente conversar. Eu vou ficando por aqui. Valeu, um abraço e até a próxima.